lá, gente, dando seguimento à nova temporada. Estamos hoje com essa enfermeira maravilhosa, estomoterapeuta Priscila Freire, responsável pela rede Unimed Fortaleza, pioneira na estomoterapia dentro da rede hospitalar particular. E ela vem contar um pouquinho hoje pra gente a trajetória dela. Priscila, primeiro é um prazer, né, estar aqui com você. Obrigada pelo aceite, por ter aceitado e topado prontamente de vir aqui contar um pouquinho pra gente. Meninas, muito obrigada pelo convite, Sabrina, Maria Luísa, Amelina, certo? Gostaria muito de agradecer, é uma honra, né, ter esse espaço aqui para reconhecer o nosso trabalho, reconhecer o que a gente faz todos os dias. E assim, é de grande valia esse momento para a gente divulgar também o trabalho na rede privada, né? Que esse trabalho já existe já há 8 anos dentro do Hospital da Unimed. Interessante, eu acho que muita gente ainda não sabe, né? Não tem esse conhecimento de quem são esses profissionais, né? Que também atuam na rede privada. Então, muito obrigada por você estar aqui hoje para falar um pouquinho para a gente sobre como é que funciona, a questão dos fluxos, protocolos, se vocês trabalham com algum, explicar um pouquinho mesmo para o nosso público. Com certeza, assim, passar sobre os protocolos é assim, é chave, né, dentro da instituição onde eu trabalho hoje, né? Então, assim, só para resumir um pouquinho, eu sou enfermeira formada pela Unifor já há 15 anos, vou fazer 10 anos como estomoterapeuta, né? E tive essa oportunidade, uma grande missão, desafio de implantar, né, o primeiro serviço de estomoterapia da rede privada, que foi na Unimed, né? Então, esse serviço já tem 8 anos. E aí, dentro da instituição, a gente trabalha com protocolos de segurança do paciente, porque a gente visa a qualidade, a instituição é acreditada internacionalmente, então a gente tem um selo de acreditação internacional que é Mento, né? Então a gente faz esse trabalho e o protocolo de prevenção de lesão de pele hoje, ele é um protocolo institucional. O que isso quer dizer? Ele faz parte da estratégia da instituição. Ele não é um protocolo da estomoterapia do serviço. Ele é um protocolo em que todos os gestores, eles têm interesse e fazem ações para que a gente reduza esse evento de lesão de pele prevenível. Então, a gente faz isso, a gente tem esses indicadores e a nossa meta sempre é ter um número mais baixo possível, né? Eu acredito que seja o grande desafio, né, dentro das instituições públicas e privadas, né, a prevenção de lesões de pele, justamente por esse ponto que você colocou, pela implantação de um protocolo que todos os gestores sigam, né, que Verdade. todas as pessoas tenham interesse em seguir e não vejam como um trabalho a mais, né, como uma demanda de tempo maior, né, mas que realmente se envolvam nesse trabalho, que se debrucem mesmo para desenvolver, para ajudar o paciente, que É. é a pessoa principal, né, dentro das Sim. estratégias. Priscila, e dentro da rede particular de hospital, a Priscila, como ela falou, eu vou reforçar, ela foi a primeira estomoterapeuta na rede particular em Fortaleza. E depois dela, ela abriu espaço, é empreendedora dentro do ramo particular, dos hospitais particulares, ela abriu espaço para os outros enfermeiros estomoterapeutas dentro de hospital. E aí, isso quer dizer que o trabalho da estomoterapia, ele, além de ser um trabalho importante, que o paciente ganha muito, a instituição, a empresa, os hospitais também ganham. Porque, como ela falou do protocolo de prevenção, trabalhar com prevenção é mais barato. E aí, Priscila, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente do teu protocolo de prevenção. O que foi que você conseguiu implantar, além da educação em saúde, dentro dos hospitais da rede? Quando eu cheguei na instituição, a gente tinha um protocolo, certo? Só que era um protocolo de prevenção de lesão por pressão. Então, avaliando, né, o perfil dos pacientes do hospital, foi percebido que existiam outros tipos de lesões preveníveis. Então, lesão por adesivos médicos, lesão por fricção, lesões associadas à umidade. Então, todas essas lesões são consideradas preveníveis e a gente tem ações para fazer, para justamente que a gente consiga
com que os pacientes não desenvolvam essas lesões. E isso tudo baseado em evidência científica. Então, a proposta levada para a gestão foi de tornar esse protocolo um protocolo de prevenção de lesão de pele. E a gente fez dessa forma. E a partir disso é que a gente foi treinar as equipes, né? Foi dar esse conhecimento, porque a gente precisa capacitar o enfermeiro da ponta para que ele saiba reconhecer esse tipo de lesão. Né? Ele vai trabalhar e ele vai ver muitas lesões no dia a dia dele. Mas ele sabe realmente diferenciar hoje uma lesão por pressão de uma DAI? É um grande desafio, até porque hoje a DAI, né, que é a dermatite associada à incontinência, é um tipo de lesão associada à umidade que ela pode evoluir para a lesão por pressão, e principalmente em estágios mais avançados. Como a gente trabalha com protocolo de segurança, então a gente tem que reduzir never events. São aqueles eventos que nunca deveriam ocorrer na assistência. E lesão por pressão estágio 3, 4 e não classificável, hoje pela Anvisa é considerado never event. Então, eu tenho que saber diferenciar essa lesão para evitar que esse paciente evolua, por exemplo, de uma DAI para uma lesão por pressão. Ou de que ele já esteja com a lesão por pressão inicial e evolua nessa lesão para estágios mais avançados. Então, a gente capacitou as equipes, e aí a gente sabe que capacitação é eterna, né? Ad eterna, assim, Ad não, eterna. não tem como. Todos os anos a gente faz treinamento, todos os anos, na semana de prevenção, a gente aborda esse tema, então a gente foca muito, né? Eu acredito e costumo dizer que a gente hoje é mais cobrada para prevenir a lesão do que para o tratamento. A gestão nos cobra muitos resultados com relação à baixa incidência e uma alta efetividade, né, do protocolo. Então, quer dizer, a gente faz muito esse trabalho de formiguinha todos os dias com as nossas equipes, né? A gente fez esse trabalho durante esses anos, né? E a gente sempre tenta, né, motivar as equipes, sensibilizar, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Não é, não é. É interessante o protocolo e a visão que você tem, porque assim, nos boletins da Anvisa, como você trouxe, né, nos últimos anos, a lesão por pressão está uma questão de saúde pública, Sim. porque ela ocupa os primeiros lugares em todos os boletins, pelo menos dos últimos 5 anos, ela está nos primeiros lugares, né, de never events. Então, como é importante a gente identificar e como as lesões por adesivo, né, as DAIs, elas são subnotificadas, né? Quantas vezes passa despercebido aquele vermelhinho e ninguém vai passando, e a gente não entende que aquela lesão pode levar, né, a um LP e a gente começar a notificar, entrar para o nosso quadro de notificações e a gente sair da linha da prevenção e partir somente para a linha do tratamento, Sim. né? Então, essa Exato. visão de prevenção eu achei muito bacana que você está trazendo aqui. E outra coisa, a tua fala é muito um trabalho de gestão. De gestão. Você é gestão e educação da equipe. Porque dentro do hospital, muitas vezes os pacientes questionam, tem 1, 2 estomaterapeutas, mas eles não entendem que o nosso trabalho, além de sim ser um trabalho de trocar curativo, de tratar a lesão, é um trabalho também muito de gestão e de educação. É o que você faz dentro da Unimed, né? Para gerenciar uma quantidade significativa de enfermeiros, de técnicos, mantê-los motivados e conscientes e conter os custos. Então, realmente um trabalho de gestão e educação. E aí, Priscila, eu queria que tu discorresse pra gente como é o sistema, como é que você trabalha, com a ajuda de quem que você consegue manter o equilíbrio e manter a qualidade do serviço, que a gente sabe que é mantido e bem mantido. Com relação ao meu dia a dia, as minhas rotinas, né? Primeiro, eu não trabalho sozinha, né? Eu tenho uma parceira de plantão, que é a Deigiane, né? Ela trabalha comigo, né? A gente trabalha a parte hospitalar, ela é dividida para os 2 hospitais, então a gente, né, dá esse atendimento, tanto ao Hospital da Unimed quanto ao Hospital Unimed Sul, né? A Deigiane fica só no Hospital da Unimed Sul, e lá o foco é a pediatria, né? É o público infantil. E aí, no nosso dia a dia, até no nosso descritivo de cargo,
tem isso que você falou sobre a gestão. Então, as nossas atividades são divididas entre assistência e gestão. Então, na assistência, o que a gente faz? A gente avalia os pacientes que têm solicitação de parecer, tanto médico quanto de enfermeiro. Essa questão da solicitação do parecer pelo enfermeiro foi uma conquista que a gente teve, a gente colocou isso porque era grande demanda e a gente não tinha formalização dessa solicitação. Então, a gente tornou isso formal e hoje a gente tem indicadores relacionados à solicitação dos enfermeiros, né? Quantos pareceres são solicitados, por que eles solicitam, a gente tem critérios de solicitação de parecer, por quê? Porque o especialista, como bem você falou, ele não é só para a troca de curativos, nós temos muitas atividades, né? E, justamente, as lesões de baixa complexidade, a gente capacita os enfermeiros para que eles consigam conduzir essas lesões. E a gente fica com as lesões complexas. Então, o nosso trabalho é nas lesões complexas, nos pacientes que têm lesões complexas, que usam curativos de alto custo. Então, por exemplo, paciente em uso de terapia por pressão negativa. São pacientes nossos que a gente atende, né? Pacientes com fístula também são nossos, né? Então, alguns exemplos, né, de pacientes que a gente atende. A gente tem uma agenda hoje, né? A gente conta com um serviço informatizado, com um prontuário eletrônico. Então, assim, isso é algo assim que facilita muito o nosso trabalho. Então, hoje eu abro o sistema e eu vejo quantos pacientes eu tenho que atender naquele dia. Eu sei quantos pacientes estão no prazo, quantos pacientes estão fora do prazo de atendimento, sei de tudo, eu tenho indicador, tudo relacionado a isso, né? E a gente faz essa assistência dos pacientes, né? Atende e a parte da gestão dos indicadores a gente tem que também fazer, né? Então, a gente tem que levar esses dados para a gestão. Então, às vezes, a gente tem reunião com o diretor, né? A gente tem reunião com a gerente, com as coordenadoras, então a gente mostra os resultados do protocolo, a gente mostra o nosso resultado. Qual é o nosso resultado de estomoterapia? São os pacientes que a gente atende, é o desfecho desses pacientes que a gente atende. Os pacientes estão indo de alta, estão sendo acompanhados ambulatorialmente, a gente tem esses dados, a gente mostra isso, né? Até porque a gente consegue passar para a gestão qual é o perfil que a gente atende, quantas lesões complexas, né? E, inclusive, até os custos, né? Que a gente sabe que o paciente com lesão complexa, né, ele tem um custo diferenciado, né? E a gente também tem essa estimativa, a gente consegue saber. Tu falou a história do custo, né? Das reuniões com o diretor, das reuniões com o coordenador, da questão dos custos. E nessas reuniões, dentro do teu serviço, você conseguiu formar uma equipe. Porque realmente foi provado por A mais B o custo-efetividade de uma equipe de estomoterapia. Fala um pouquinho pra gente Né? do time de pele que você montou dentro do hospital do HRU, da sua rede. O time de pele, eu digo assim, que é meu xodó, né? Time de pele, a gente encontra em várias instituições dentro do Brasil, né? Então, quando eu ia para os eventos da estomoterapia, eu encontrava várias enfermeiras que tinham uma comissão de pele, um grupo de pele, um time de pele. E aí eu consegui fazer um network com essas pessoas para saber como era, como fazia, como funcionava. Eu vi que aquilo ali era viável para onde eu trabalhava. Então, eu levei esse projeto para a gerente, né? A gerente de enfermagem é a nossa gestora, né? Então, a gente leva tudo para ela. E passei, né? Que realmente a gente poderia ter um time de enfermeiros capacitados para que eles fossem braços da estomoterapia. São enfermeiros da assistência, que no seu horário de plantão, eles vão conseguir avaliar os pacientes, mas avaliar, que eu digo no sentido, eles conseguem olhar aquela lesão e classificar, eles conseguem olhar aquela lesão e definir uma conduta, né, dentro do escopo de trabalho deles, né? Então, assim, algo que a gente desse uma bagagem educacional para eles, né? E que eles seriam um suporte para a gente. Qual seria o suporte? Por exemplo, auditoria de banda de prevenção de lesão de pele. O time de pele pode fazer, o time de pele fazia isso, né? Então, assim, algumas atividades, envolvê-los na semana de prevenção.
fiz semanas de prevenção com os meninos. Então, eles nos ajudaram na semana de prevenção. Então, são pessoas multiplicadoras, né? Importante. Né? É dividido o trabalho, né? Eu vou continuar fazendo meu trabalho como especialista, eu vou continuar atendendo os pacientes com lesões complexas, mas eu tenho um time que ele tem um plus, né? Ele tem um conhecimento a mais. E aí a gente fez na pandemia isso e nos ajudou bastante, porque, por exemplo, prona foi o meu problema na pandemia. Prona, muitas lesões surgiram. Então a gente fez esse trabalho, então eles capacitavam os outros enfermeiros, eles ensinavam como é que pronava, o que tinha que colocar, qual cobertura eu tinha que colocar no paciente, de quanto e quantas horas eu tinha que mudar a posição da cabeça. São coisas básicas, mas que na prevenção fazem muito a diferença para aquele paciente. Então, assim, é um time que foi criado em 2021. Ele atualmente, a gente deu uma parada nele porque a gente vai reestruturar, porque a gente acredita que a gente possa fazer diferente, né? E aí a gente está montando aí um novo projeto com esse grupo, né? A gente vai fazer. Muito massa. E assim, é interessante, é o que a gente sempre fala nos nossos podcasts, nos eventos, como é importante o espaço de cada um e a educação com os profissionais. Porque ao invés de gerar um concorrente, você dá uma mão e multiplica a sua especialidade. E quem é que ganha no final? O paciente. Né? Ela começou o episódio falando sobre isso, né? Que ela trabalha com a segurança do paciente. Então, quem ela puder envolver para poder, né, proporcionar esse conforto, prevenir as lesões, ela vai trabalhando isso nos protocolos, nos grupos, né? E eu acho interessante porque eu acredito que você deve receber também feedbacks desse grupo, né? Porque você não vai conseguir estar em todas as unidades, né? Com Em todas as certeza. enfermarias. Então, ter uma equipe que esteja capacitada, que esteja atenta, ela vai poder te passar o que está funcionando, né? Acredito que seja algo assim. Com certeza. Com Isso de certeza. estar funcionando é interessante, porque ela não vai estar, justamente como tu diz, ela não vai estar em todo canto ao mesmo tempo, mas tem os olhos, os ouvidos, as mãos, Exatamente. o que Exato. mantém o cuidado e a segurança do paciente, né, Maria Luísa? Exatamente. Né? Nesse pensamento, eu achei muito interessante. Com certeza. E assim, os meninos, eles dão ideias, né? Então, muitas vezes, a gente está imersa naquele movimento e eles chegam, Priscila, por que não faz dessa forma? Vamos fazer assim, dá uma ideia diferente, tem um olhar diferenciado para o paciente e aponta, olha, esse paciente tem essa necessidade. Eu visualizei isso no plantão, né? Porque eu passo 8 horas lá dentro. Mas eu tenho uma equipe que passa 24 horas, é diferente, né? Totalmente. Então, acho que tem essa questão também, né? Muito legal, E né? valorizar, né? Valorizar o outro. Eu estou valorizando o trabalho do enfermeiro assistencial, né? Ele é a pessoa que pode fazer a diferença na vida do paciente, né? E Na realidade, ele faz, né? ele faz. E Exatamente. valorizando a enfermagem. Como um Né? todo, Como né? um todo. A enfermagem trabalhando junto em Junta. prol do paciente. E é muito bonito vendo ela falar, porque você vê que ela fica feliz né? Isso. Em valorizar o colega, em saber a opinião do colega, em aceitar a opinião do colega, né? Exatamente. Isso é muito bom da gente ver isso, né? Da Com gente certeza. saber que tem gente que escuta quem tá na ponta, né? Com É certeza. muito A gente legal. não faz nada sozinho, né? Lá no evento da ABEM, né? E que a gente participou ontem, né? Foi muito gratificante. Então, assim, a questão de que muitas vezes a gente acha que não faz nada no nosso dia a dia. Às vezes eu tenho essa sensação de que eu não fiz nada. E a gente faz muita coisa, né? Então, assim, quando a gente mostra os nossos serviços, né? Quem me conhece sabe que eu adoro uma foto. Então, tudo é uma foto. Eu não vou sair daqui sem uma foto, ainda tem isso. Então, assim, foto é uma forma da gente relembrar e de guardar momentos, né? Então, para mim, esses momentos, todos os momentos, tudo que eu faço lá, eu registro com uma foto, né? A forma de eu evidenciar, né? Assim, minha gestora diz muito isso, você tem que evidenciar o que você está fazendo. Qual a evidência de que você fez isso? Qual a evidência de que isso que você está dizendo é dessa forma? Então, assim, a foto é uma evidência, A né? foto é uma É evidência. Então, assim, são 8 anos de muitas conquistas, mas também de muitos desafios, né? O nosso trabalho nunca está inacabado, né? Assim, Verdade.
né? Exatamente. Então, é Sempre a gente tem o que aprender, sempre a gente tem o que ensinar e e sempre tem o que fazer. sempre tem muito o que fazer, nunca falta, todos os dias. E como a gente já falou outras vezes nesse episódio, você foi a pioneira dentro da rede e deu espaço para outros estomaterapeutas, para outros serviços. Fala um pouquinho para a gente. Sabrina, em relação aos outros serviços, né, eu acho que é um orgulho para a instituição, né? Assim, foi um ganho muito grande, porque a partir de demandas, né, e de assim, de situações que a gente vê no dia a dia, é que a gente conseguiu mostrar, né, para a gestão a necessidade de um estomoterapeuta no ambulatório, que é na clínica, né, da Unimed, né? Hoje a gente tem a Ingrid que trabalha no ambulatório, então a gente consegue deshospitalizar mais rápido esse paciente, ele consegue dar o seguimento do tratamento e a gente otimiza recursos, porque a gente consegue tirar ele mais rápido da internação, né? A questão de uma estomoterapeuta na sede, né? A sede da Unimed é um local onde a gente tem auditorias, né? Então, auditoria externa, principalmente dos hospitais da rede credenciada. Então, não existia um estomoterapeuta, então foi visto que era necessário. Por quê? Porque os hospitais que atendem a Unimed, eles precisam também de um especialista. E hoje tem um especialista que é a Amanda. A Amanda faz um trabalho belíssimo, né? Ela não é só estomoterapeuta, ela é auditora, então ela tem essas duas especialidades para casar, né? Então hoje ela faz esse trabalho lá com relação à rede credenciada, né? Que é justamente as questões de autorizações, né? Isso não existia. Né? Paciente estomizado também, que a gente consegue dar seguimento. A Unimed lá já tinha, né? Já tinha uma enfermeira especialista, que é a Gabi, que é a enfermeira dermato, mas ela conseguiu melhorar o serviço dela, né? E a Ingrid nas clínicas. Então, hoje o paciente pode passar por todas essas unidades, né? Eu vou dizer assim, a gente chama de recursos próprios, mas são todos esses serviços. Pronto, a palavra é essa. Então, ele pode sair da rede credenciada, internar no hospital da Unimed, ir para a Unimed lá e finalizar no ambulatório. Ele vai ter serviço de estomoterapia em todos esses setores, né? Então, isso foi um ganho, inclusive porque a gente tem colegas, né, mostrando seu trabalho, né? Então, assim, hoje não é só o hospital da Unimed, hoje é a rede própria que tem serviço de estomoterapia, né? Ganho para os três, para o paciente, que deshospitaliza mais rápido e tem acompanhamento do especialista em todo canto. Exatamente. Ganho da especialidade, que tem mais campo. E ganho da rede, porque diminui os custos, né? Com certeza. Fica clara, assim, a importância de ter fluxos, né, bem Definidos. definidos, né, porque ela encaminha dentro da própria rede e, como você falou, o paciente não vai ficar desassistido em nenhum momento, né, Nenhum até a momento. completa cicatrização, caso venha acontecer, né, essa lesão. Sim. Com certeza. Assim, nós trabalhamos em locais diferentes, mas nós temos uma comunicação muito boa, né? A gente somos muito parceiras. Então, a Amanda, às vezes, tem um paciente que o paciente interna no hospital, então ela me liga. A Ingrid tem um paciente que complica, interna no hospital, ela entra em contato comigo. Eu encaminho um paciente para a Ingrid, então a gente tem esse contato, apesar da gente não se ver assim frequentemente, né? Mas a gente tem essa parceria, né? Levando em consideração que é um serviço de todos, né? Assim, né? Muito bonito. Exatamente. Muito Priscila, bacana. foi um prazer, né? Conhecer mais um pouco o seu trabalho, Sim, porque com realmente certeza. a gente conhece de fora. Já visitei a Priscila na época que eu era representante, mas é outro contexto. Então, sentar, conversar, saber como funciona é realmente interessantíssimo, Sim. né? E É a muito gente vê bacana. o poder da especialidade, né? Exatamente. Maria Conhecer um Luísa. pouquinho mais, né, sobre os campos de atuação, onde é que o Exato. enfermeiro está atuando, né, o estomaterapeuta está atuando. Achei muito interessante assim, a tua história, o teu trabalho, né? Parabéns. Obrigada. Muito obrigada por aceitar esse convite no dia de hoje, né? Eu é que agradeço. Eu Sinta-se, como é que se diz? As portas estão sempre abertas para você. Tenho certeza disso. Sabrina e Maria Luísa, e a Melina, né? Não está aqui no momento, mas eu é que agradeço o convite, a oportunidade de poder mostrar um pouquinho desse trabalho, né? Eu acho que cada uma que vem aqui deixa, né, algo no coração de vocês, né? Espero que eu tenha Deixa. deixado também, né? E certeza. contem conosco, que a gente puder ajudar, contribuir, a gente está também por aqui, viu?
né? Então, tudo de bom. Ah, Maravilha. agora Agora vamos ao nosso abraço. Vamos dar abraço.